Olá, meus irmãos, bom dia. Nesse momento, quero começar essa aula da EBD agradecendo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá. Eu estava pensando, as pessoas que tiveram... Não é a primeira vez que há uma pandemia no mundo, na verdade, né? Muitas outras pandemias aconteceram no século XIV, a pandemia da peste bubônica, século XIX, a gripe espanhola, milhões de pessoas morreram, né? E essas pessoas ficavam enclausuradas e elas não podiam nem tinham comunicação com outras pessoas, às vezes até com gente da própria família. Eles expulsavam e não sabiam nem como aquelas pessoas estavam. A gente tem a bênção de, mesmo estar passando por essa situação, saber como os irmãos estão, nossos familiares estão, tem telefone, tem WhatsApp, tem internet, os vários meios de comunicação. Então esse é motivo de bênção, e essa mensagem também é motivo de bênção, porque só pode por causa desses meios, né? A gente pode ser então edificado. Nós vamos começar a aula de hoje, que tem por título aí a Grande Tribulação e o livro de Apocalipse. Eu já coloquei nos grupos para você imprimir. Você poderia imprimir, se você quiser, você dá pausa e imprime, se você tiver uma impressora. E você pode também acompanhar pelo seu celular. Você assiste no computador e pode abrir no celular a aula, né? Papel escrito. O que a gente tem estudado até agora? A gente já está estudando desde o ano passado. A gente está estudando a escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas. É os eventos últimos do mundo. O que a Bíblia apresenta como esses eventos últimos. E nós já estudamos então sobre os últimos dias. Nós já vimos os últimos dias, que começou depois de Cristo, lá com a descida do Espírito Santo. Os últimos dias desta geração de Adão. Nós já estamos vivendo, e ele vai culminar na última semana de Daniel, na grande tribulação. Então, tem esses últimos dias. A gente estudou os últimos dias, a gente viu as 3 visões do arrebatamento. Uma delas só é a verdadeira: arrebatamento pré-tribulacional, arrebatamento mesotribulacional e arrebatamento pós-tribulacional. A gente viu o tribunal de Cristo, onde os salvos vão prestar contas, vão receber galardões e honra, ou não vão receber nada. E a gente viu também as bodas do Cordeiro, que é a união de Cristo com a sua igreja. E a gente vai ver, está vendo agora, na verdade, a grande tribulação. E a gente vai ver, então, onde ela se encaixa, né, dentro desse gráfico. Para quem já vem estudando comigo, já tem aquela tabela que eu fiz com o gráfico. E na visão pré-tribulacionista, a igreja não passa pela grande tribulação, ela é arrebatada antes. Lá no céu, ela participa das bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro. Na visão mesotribulacionista, a igreja passa por metade da tribulação. Na metade, nos 3 anos e meio, ela é arrebatada. Lá no céu, ela participa das bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. E não passa pela segunda metade da tribulação. Na visão pós-tribulacionista, a igreja passa por toda a tribulação. Ela é poupada, como o povo de Israel era poupada nas pragas do Egito. Ela passa pela tribulação, mas ela é guardada. E no final, então, quando Cristo vier, estabelecer o seu reino, a igreja então passa pelo tribunal de Cristo aqui na terra e pelas bodas do Cordeiro. Nós vimos no domingo passado sobre as 70 semanas de Daniel. Nós já vimos que já se passaram 69 semanas. Estamos vivendo o intervalo da igreja e falta a 70ª semana. Então, nessa 70ª semana, que se encaixa ali então dentro do livro de Apocalipse, é a grande tribulação. Então, definindo a grande tribulação, você tem aí na sua folha, você pode acompanhar, é o período final desta geração ou deste século, que começou com a queda de Adão e que se consumará com o intenso sofrimento e catástrofes dirigidas e controladas dos céus.
Então a grande tribulação é um período sem igual de sofrimento, de tribulação, de angústia, que vai acometer o mundo inteiro, as pessoas do mundo inteiro, e é um período sem igual. Nunca aconteceu nada. Ela vai encerrar esta geração, este século. Ok? Apocalipse 3,10 diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então será um período que trabalhará o mundo inteiro, né? Não será só Israel, não será duas nações, mas toda a terra, todas as pessoas. Número 1, então, da sua folha aí acompanhando, será um período sem igual na história da humanidade. Daniel 12:1 diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Então Deus falou aqui para Daniel que seria um tempo sem igual, um tempo de angústia na qual nunca houve. Então desde Adão até aquele dia nunca houve um período igual, e depois desse período, do final desta era, nunca mais vai haver outro período igual a isso. Então Deus disse, lembra que Deus disse para Daniel, ele vai dizer aqui no capítulo 12, a gente viu em outra aula, que Daniel iria descansar, aquelas profecias que ele recebeu não era para ele, mas que no final dos tempos ele iria ressuscitar, iria receber a herança eterna, e muitos iriam para a perdição eterna. Então, será um período sem igual. Mateus 24:21 diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, lembra, já houveram as 10 pragas do Egito, já houve o dilúvio, já houve a destruição de Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, já houve fome, Abraão teve que sair da sua terra para o Egito, já houve fome na época de José, já houve pandemias no século XIII, em 150 depois de Cristo, século XIII, século XIX, século XVI de Martinho Lutero, mas nunca houve nada igual, nunca houve nada nesse mundo igual ao que vai acontecer, registrado nesse período aqui nesse livro. Malaquias 4:1 diz: pois eis que vem o dia e arde como fogo. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia vem e os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Então aqui é uma promessa, né? A ideia de fogo, a ideia de restolho. Então diz que os ímpios serão como aquele fogo que passa e vai destruindo tudo, deixando para trás só as cinzas. Não deixará nem raiz nem ramo. Então não vai mais sobreviver, os ímpios não mais existirão. E aqui em Jeremias 37 também, ainda tratando sobre um período sem igual, diz: ó, que grande é aquele dia, não há outro igual. É tempo de angústia para Jacó, ele porém será livre dela. Então, Jeremias também profetizou ao povo de Israel, dizendo que seria um período sem igual, tempo de angústia, como nunca houve, né? Mas ele será livre dela. Em Apocalipse 7, diz que o povo de Israel será selado, né? Antes que venha uma série de catástrofes, eles são selados com o selo de Deus em suas testas. Deixa eu lembrar aqui... Em Apocalipse 12, o dragão persegue a mulher, a gente vai estudar sobre isso direitinho, e ela é guardada por 1260 dias. 1260 dias. Então, vai ser um tempo de angústia para Jacó, para o povo de Israel, o remanescente que vai ser salvo. E 1 Tessalonicenses 5,3 diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Então, a gente sabe, o anticristo ele vai trazer, as pessoas vão confiar nele, os reinos do mundo vão entregar o seu poder para ele vai trazer paz e segurança. Mas quando tudo estiver numa certa estabilidade, numa falsa estabilidade,
Assim como as dores de parto para uma mulher que está grávida, ela tem aqueles princípios de dores, né? À medida que os dias vão se aproximando, as dores intensificam, as contrações vêm em tempos menores, e assim também vai ser, né? A mulher está grávida, ali a qualquer momento vem aquela dor de ter o bebê. E assim vai ser então o sofrimento das pessoas que estiverem ali. Vamos falar então um pouquinho sobre o livro de Apocalipse. A palavra Apocalipse vem da língua grega. Ela significa Apocalipsis. Ela significa revelação, desvendar, né? Desvelamento. Então, por mais difícil que seja, mas o propósito do livro de Apocalipse é para que Deus revele. Ele revelou ao seu povo as coisas que iriam acontecer. Então, o propósito do livro de Apocalipse é exatamente esse: é desvendar, é trazer à luz, trazer à lume aquilo que estava oculto, que os homens não poderiam saber de outra forma, né? Então, é claro que à medida que as pessoas que estiverem vivendo naquele período, elas vão entender muito melhor do que nós. Então, a geração que estiver vivendo, pode ser a nossa, pode ser outra, a geração que estiver vivendo aquele período, ela vai entender, ela vai encaixar as coisas perfeitamente durante esse período. Hoje a gente olha para trás e vê o Antigo Testamento, a gente olha e interpreta tudo direitinho, à luz da primeira vinda de Cristo, né? É uma bênção para nós olhar e que os profetas não entenderam, questionavam, mas a gente entende. Então, para a gente entender melhor também o livro de Apocalipse, a gente precisa entender um pouco de Daniel, Ezequiel e Zacarias, que dá uma luz, uma elucidação melhor acerca desse livro. Tá bom? O ponto 2 aí, as 4 visões sobre o livro de Apocalipse. Então, existem 4 tipos de interpretação do livro de Apocalipse. Existe a interpretação preterista, que diz que praticamente tudo que está no livro de Apocalipse já se cumpriu. Teria acontecido principalmente na destruição de Jerusalém, a queda do Império Romano. Então, tem gente, tem alguns grupos, ou durante a história foi interpretado. Não, tudo de Apocalipse já passou. A segunda visão de Apocalipse é a historicista. Diz que as revelações do livro do Apocalipse vão se cumprindo no decorrer da história da igreja até a segunda vinda de Cristo. Então, por exemplo, a queda, não a queda de Jerusalém, mas a queda do Império Romano, até quando o livro de Apocalipse foi escrito bem depois, né, no ano 90, 95, João estava na ilha de Patmos, o templo já tinha sido destruído no ano 70, mas de lá para cá vários eventos foram acontecendo. Por exemplo, a perseguição à Inquisição da Igreja Católica já foi interpretado dessa forma. Hitler, Segunda Guerra Mundial, com fome, com pestes, com perseguição, com guerras. Então, durante a história, quem vivia ia interpretando, dizendo, não, nós já estamos vivendo o livro de Apocalipse, né? A pandemia que veio no século XIII, no século XVI com Lutero, né? As doenças que vinham, a fome que vinha acompanhando, perseguição. Então, historicamente as pessoas, não, é agora. Cada povo que vinha dizia, não, o Apocalipse está acontecendo agora. É a historicista. A idealista diz que as revelações do livro de Apocalipse não descrevem eventos específicos, mas princípios espirituais que se aplicam a toda a história da igreja. Então o idealista, ele diz assim, não, isso aqui não são eventos, não vai cair pedra do céu, não vai vir anticristo, não vai... Isso aqui são princípios que devem ser interpretados dentro dessa linguagem apocalíptica e que se aplica a todos os períodos da igreja. E nós temos então a futurista. A futurista diz que tudo que foi dito no livro de Apocalipse ainda será cumprido em um período final que antecede a volta de Cristo, né? Esse é o período que se encaixa melhor, né, em relação, porque as profecias ainda vão se cumprir, mas a gente pode também dizer que há uma... pegando isso aqui, eu acho que eu coloquei aqui uma visão que eu chamo de ideal, né? A gente pode fazer uma combinação de alguns elementos, desses aqui que já foram falados, olhar para os eventos que já aconteceram no passado, principalmente primeiro e segundo século, boa parte se cumpriu realmente ali, porém a gente vê que de 6 a 19, e as coisas até o final do livro de Apocalipse, realmente fazem referência ao período final deste século, desta geração, é a grande tribulação, né? Se aplica realmente ali.
As leituras do Apocalipse. Existem basicamente dois tipos de leitura do Apocalipse em relação aos juízos. A progressiva e a recapitulativa. E essa recapitulativa também pode ser chamada de paralelismo progressivo. Eu vou explicar cada uma. A progressiva vê, por exemplo, os selos, as trombetas e as taças como sendo a mesma coisa, revelado de forma e de nuances diferentes, ângulos diferentes, certo? Que vão se... Desculpa. A progressiva, ela pega os selos, é um nível de juízo, depois vem as trombetas, um novo nível de juízo, e depois vem as taças, o último nível de juízo, e ele é, então, progressivo. As escrituras se enquadram melhor, a interpretação se enquadra melhor, né? A recapitulativa ou paralelismo progressivo significa que selos, trombetas e taças são a mesma coisa, em nuances diferentes, vista de ângulos diferentes, mas que é a mesma coisa, né? Os selos, as trombetas e as taças acontecem ao mesmo tempo e vão sendo repetidas de forma diferente, mas são a mesma coisa. Assim, são os mesmos eventos que vão acontecer. A gente vai estudar melhor sobre cada um deles e a gente vai ver que tem muita diferença. Por exemplo, o sétimo selo abre as 7 trombetas. Então, como é que esses 6 selos é paralelo a essas 7 trombetas, né? Então é ilógico, mas a gente vai estudar para não tirar conclusões agora, tá bom? Mas tem essas duas visões. Selos, trombetas e taças são a mesma coisa, são paralelos, dado em perspectivas diferentes. E a outra visão, a progressiva, selos é um nível de juízo, trombetas é outro nível, e taças é o nível mais intenso dado por Deus. Ok, eu dou aí para vocês um esboço do livro de Apocalipse. Capítulo 1, a apresentação do Senhor e a ordem que ele dá a João para que ele escreva o que ele viu, o que ele tem visto e as coisas que depois vão acontecer. Capítulos 2 e 3, a mensagem dada às 7 igrejas da Ásia, né? Aquelas 7 igrejas recebem cada uma carta que acaba sendo direcionada para todos aqueles que têm ouvidos. Capítulos 4 e 5, nós temos ali uma exaltação e uma introdução da pessoa de Cristo. No capítulo 4, um trono, Deus está sentado nele, está com um livro na mão, um rolo, né? Mais ou menos assim. Naquela época os livros não eram como os nossos, os livros eram assim, rolos, e eles tinham 7 selos, né? E esses selos colocados lá, Cristo então aparece, e o Pai então está sentado no trono com esse livro, certo? E no capítulo 5, então, é convidado as pessoas no céu, na terra, debaixo da terra, para virem abrir esse livro, e ninguém é achado digno. Então aparece Cristo, aproxima-se do Pai, pega o livro e abre aquele livro. Para mim é um dos momentos mais marcantes, assim, que eu acho das Escrituras de exaltação da pessoa de Cristo. Ninguém, nenhum anjo, nenhum arcanjo, ninguém do Antigo Testamento, nenhum herói da Bíblia, só Jesus Cristo. Então, para mim, é um momento sublime de exaltação da pessoa de Cristo. Aí mostra também o controle dele sobre os eventos. Ele abre cada selo, ele controla todas as coisas. No capítulo 6, então, os primeiros 6 selos, né, o primeiro nível de juízo. Capítulo 7 é dado uma pausa, os 144 mil são selados, e também uma grande multidão no céu que aparece. E no capítulo 8 e 9 nós temos as trombetas, que é o segundo nível de juízo. No capítulo 10 nós temos o anjo em um livrinho, ele aparece com um livro. João quer escrever as coisas que estão lá, mas é proibido de escrever, mas ele tem que comer aquele livro. No capítulo 11 nós temos as 2 testemunhas que vão profetizar por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio ou 42 meses. No capítulo 12 nós temos uma mulher, um filho e um dragão que perseguem a mulher, seguido de uma batalha cósmica entre Satanás e seus demônios, Miguel, o arcanjo protetor de Israel, junto com seus anjos, e essa batalha Satanás perde e é lançado então
para a terra. No capítulo 13 nós temos as duas bestas, uma que emerge do mar e outra que emerge da terra, e que vai dominar e blasfemar contra os céus, perseguir os santos e ter autoridade também por 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Capítulo 14 nós temos um cordeiro com os 144 mil, e também nós temos 4 vozes e uma ceifa. Existe um homem, que é o Senhor, ele está com a ceifa na mão e é dado uma ordem para que ele ceife, né? Parece aqui uma conclusão da parábola do joio e do trigo, quando os ceifeiros dizem, o que é que a gente vai arrancar o joio? Não, deixa para o período certo, o período da ceifa, né? E aqui é dado a ordem, uma palavra, para que ele ceife, porque chegou o tempo. Capítulos 15 e 16, o último nível de juízo, mais intenso, a ira de Deus é derramada plenamente, são as taças, né? Terceiro nível de juízo. Capítulo 17 e 18, nós temos uma mulher, uma prostituta montada sobre uma besta escarlata. E aí a gente vai ver então os reinos do mundo, o reino do anticristo, o governo do falso profeta, essa organização política, como ela vai se estruturar, como ela é mantida, né? Como eles brigam, eles quebram, eles brigam e então essa mulher vai perseguir, vai massacrar, e a gente vai ver então o que é que significa tudo isso. Capítulo 19, então, nós temos o retorno, né, do Senhor Jesus Cristo, a sua, que a gente chama de segunda vinda, a segunda vinda do Senhor. No capítulo 20, nós temos então o milênio. Aliás, capítulo 19, nós temos a batalha de Gog e Magog, a vinda do Senhor, e a destruição dos inimigos e o falso profeta e o anticristo. No capítulo 20, nós temos então o milênio, Gog e Magog e o grande trono branco. A gente vai entender como é que vai se dar essa batalha de Gog e Magog, porque é que tem esse nome, o grande trono branco. E capítulos 21 e 22, então, novos céus e uma nova terra, acabou tudo isso, tudo novidade, a eternidade foi implantada então pelo Senhor. Vamos então agora, vendo essa panorama aqui, a gente vai aprofundar um pouquinho, mas ainda muito superficial, que agora a gente vai ver então. Número 5 da sua folha tem a grande tribulação, haverá 3 níveis de juízo que são. Primeiro nível, 7 selos. Você pode preencher agora ou preencher depois. O segundo nível são 7 trombetas que são tocadas por 7 anjos. O terceiro nível são 7 taças que são derramadas sobre a terra. Número 6, então, os selos. Apocalipse, capítulo 6, trata sobre os selos, e o 8 e 9, que também é a abertura do 7º selo, que vai se desenrolar em 7 trombetas. O primeiro selo, capítulo 6, verso 2, é um cavalo e seu cavaleiro. A gente vai estudar aí as possibilidades que existem. Eu coloquei na folha uma possível referência ao anticristo, sai vencendo, e para vencer é dada autoridade para ele, né? Alguns acham que é Cristo. Só um detalhe, quando a gente for começar a destrinchar o livro de Apocalipse, até mesmo quem já estudou comigo outras vezes a escatologia e o livro de Apocalipse, a gente vai fazer de uma forma bem diferente do que a gente já fez outras vezes, né? Eu vou me aprofundar mais nos livros, nos capítulos, nos juízos, nas interpretações. Inclusive, eu vou trazer muitas interpretações de outros teólogos durante a história, né? Muitos teólogos, os vários tipos de pensamento que cada passagem teve, quem pensou, o que pensou, quais foram as interpretações dadas, né? A gente vai ver tudo isso. Então vai ser muito edificante, muito importante para o seu crescimento, né? Eu desvendar um pouco. Eu não estou aqui dizendo que vou, e eu sei que eu não vou fazer isso, bater o martelo, trazer todas as informações, de forma nenhuma, né? Eu vou trazer essas informações, vou também dizer o que eu penso, o que é que Deus fala ao meu coração, mas também vou trazer essas informações sobre esses teólogos durante a história, e a gente vai então trazer as informações relacionadas a isso. Então, capítulo 1, cavalo, seu cavaleiro, é alguém poderoso que sai vencendo para vencer. Segundo selo, capítulo 6, verso 4, é alguém num cavalo e seu cavaleiro, cavalo vermelho, simbolizando então a guerra.
Então, vem alguém poderoso, vem guerra e, consequentemente, no terceiro selo, capítulo 6, versos 5 e 6, o cavalo preto e seu cavaleiro, simbolizando então a fome sobre a terra, fomes, pestes, né? As pessoas vão então trabalhar, o que ele diz, vem com uma balança na mão, elas trabalham uma medida de pão por um denário, quer dizer, uma medida de pão é uma medida que uma pessoa come, e ela vai conseguir comprar aquilo com um denário, ou seja, o denário é o que ela ganha num dia todo, não vai dar nem para alimentar a família dela, só vai dar para ela mesma comer. Pensa que escassez, que situação difícil. O quarto cavalo, 6-8, é um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, esse amarelo aqui é uma cor pálida, uma cor amarela meio esverdeada, como de um defunto, morto, né? E é exatamente isso, simboliza a morte. Então vem esse homem, essa pessoa forte, vem a guerra, vem a fome, a dificuldade, né? Aí, consequentemente, vem a morte em meio a tudo isso. E a Bíblia diz que o inferno, o Hades, a palavra grega que é usada para o Hades, acompanha, então, essas mortes, né? Então, muita gente morrendo, muita gente indo para o inferno. No capítulo 6, verso 9, nós temos o quinto selo, um abalo cósmico envolvendo Sol, Lua e estrelas. Então, coloca o Sol como sendo uma cortina, o universo, né? Ou uma cortina que é enrolada, um pergaminho que se enrolou todinho. Então, um abalo cósmico aí, bem semelhante relacionado a Mateus 24 com a vinda de Cristo, né? O sol não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento, os corpos celestes serão abalados. E aí as pessoas vão estar com tanto medo que elas vão pedir aos montes que caiam sobre ela e mate-as, né? Para que elas não vejam a glória, porque elas não vão conseguir suportar a glória da vinda de Cristo. Então elas prefeririam morrer. E então, no capítulo 6, aqui nós temos então, findando esses selos aqui. Nós temos então as 7 trombetas. Quando o Cordeiro abre o 7º selo, desenrola-se outro nível de juízo, que são as trombetas, né? Capítulos 8 a 11. Então, a primeira trombeta, 8, versículo 7. Capítulo 8, verso 7. Cairá saraiva e fogo. Então vai destruir a terça parte da natureza, ela é queimada por incêndios, por geadas, né? De forma sobrenatural. A gente já vê isso acontecendo, muitas queimadas acontecendo no mundo. E depois vem a segunda trombeta, quando ela é tocada, no 8:8, um monte ardendo em chamas cai sobre o mar e a terça parte do mar é destruída. A vida marinha, terça parte dos mares destruídos. E aí a terceira trombeta, 8:10, um grande monte, né, cai sobre os rios e torna a terça parte dos rios amargas. Então, a gente já vê isso, né, de uma forma, Deus está agindo e permitindo que o homem se autodestrua. E aí nós temos a terça parte da natureza destruída, a terça parte dos mares. A gente sabe que as algas marinhas estão morrendo, muitos peixes em extinção. Quantas espécies já foram extintas? Mas ainda vai ser muito pior. A quarta trombeta, capítulo 8, verso 12, foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Então, muitas pessoas questionam como é que houve um abalo cósmico nos selos, no sexto selo, e aqui ainda tem sol, né? A gente vai também ver os pensamentos relacionados a isso. Então a gente sabe que a claridade da terça parte do sol, da lua e das estrelas vai diminuir sobre a terra. A quinta trombeta, capítulo 9, verso 1, tem aqui uma estrela, né, que cai do céu e ela abre o poço do abismo. Nesse tempo a morte vai atuar pelas pessoas, não vai atuar durante 5 meses. Então a interpretação, eu gosto muito da interpretação relacionado a isso aqui, porque no final diz que o nome da estrela é Abaddon Apolion, no hebraico e no grego, Abaddon Apolion, que significa destruidor. Então é possível que Satanás abra o poço do abismo, liberte aí demônios que estão em prisão, eles vão atormentar as pessoas, eles são como gafanhoto, a multidão, inúmeros, né? Tem cabelo de mulher,
o rosto de homem, dente de leão, cauda como de escorpião para atormentar as pessoas. E possivelmente Satanás vai libertar, vai atuar, as pessoas vão querer morrer tão desesperadas, mas a morte vai fugir dessas pessoas. A gente vai estudar direitinho. Ok? A sexta trombeta, capítulo 9, verso 13 a 15, foram soltos os 4 anjos que estavam preparados naquela hora, dia, mês e ano, e fala de um exército de 200 milhões, né? Então aqui também uma preparação para a batalha do Armagedon. A sétima trombeta é tocada, e diferente de tudo aquilo, haverá vozes no céu que dirão: o reino do Cordeiro se tornou, o reino do mundo se tornou do nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Quando o céu se abrir, o santuário de Deus, haverá relâmpago, vozes, trovões, terremotos e chuvas de pedra. Então, vai haver uma série de catástrofes também aqui durante essa sétima trombeta. Então vem o terceiro nível de juízo, que são as taças. Nas taças, Apocalipse 16. Então, a primeira taça, capítulo 16, verso 2, lembra que aqui é o juízo pleno de Deus sobre este mundo, sobre as nações ímpias, né? O reino, o governo do mundo. Então, a primeira taça vem, virão chagas malignas sobre os homens que receberam a marca da besta. Então, nota que não vai vir sobre Israel, não vai vir sobre qualquer santo que estiver na terra, mas sobre essas chagas malignas, elas virão sobre as pessoas que receberam a marca, né? É interessante que nas trombetas e nos selos dá a impressão assim que Deus está julgando a terra, fazendo com que o homem prove das suas próprias consequências, né? Ele destrói os rios com mercúrio, com sódio, com poluição, com lixo, ele destrói os mares com as mesmas coisas, ele queima a natureza, ele mata as plantas para poder plantar roça para o gado. E aí vem como consequência todas essas coisas, a escavação de ouro, a busca pelo petróleo, o homem vai se autodestruindo. Mas aqui vem essas chagas malignas, né? É algo vindo diretamente do próprio Deus. E vem sobre as pessoas que receberam a marca. A segunda taça, capítulo 16, verso 3, nós temos agora aqui o mar todo se tornando em sangue, né? E morre todo ser vivo que habita no mar. Nas trombetas, a terça parte do mar é destruído, mas agora nas taças, toda a vida marinha. Pensa, um mar que não tem coral, que não tem baleia, que não tem golfinho, que não tem camarão, que não tem lagosta, que não tem vida, mais ou menos como um mar morto, né? E você tem então a terceira taça, 16:4. Enquanto nas trombetas era a terça parte dos rios que ficavam impróprias para o consumo, aqui todas as águas dos rios se tornam amargas, né? O homem não tem mais água para beber, água boa, água potável para beber. Pensa que situação. Na quarta taça, 16:8, é derramado sobre o sol. Ela é derramada, essa taça, para queimar os homens. Aqui vem também outro questionamento. Como é que nos selos há um abalo cósmico, nas trombetas a terça parte do sol ele perde o seu brilho, e aqui nas taças o sol, então, ele está tão intenso que queima os homens, né? E aqui, para queimar os homens com intenso calor, e eles irão... é derramado sobre o sol para queimar os homens, e eles irão se queimar com intenso calor. Então, essa taça também é uma manifestação de Deus, né? Não é simplesmente que Deus usou os efeitos das consequências da irresponsabilidade do homem sobre a natureza. A quinta taça, capítulo 16, versos 10 e 11, essa taça é derramada sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e de tanta dor que sentiam os homens, mordiam a língua. Então, Deus aqui vai agir sobre o trono do anticristo, né? E eles vão ser massacrados de um jeito que eles vão... Pensa aí, uma dor que você morde a língua de tanta intensidade. A sexta taça,
a penúltima, no capítulo 16, verso 12 a 16, ela é derramada sobre o grande rio Eufrates, para que este venha a secar. Então, a sexta taça é uma preparação para a batalha do Armagedon. Você lembra que lá no livro de Gênesis, quando fala do paraíso, do trono de Deus, diz que sai 4 rios, o Gion, o Pison, o Eufrates e o Tigre. Gion e Pison a gente não tem mais hoje no mundo, mas nós temos ali o Tigre e o Eufrates, né? E aquela região que fica entre o Tigre e o Eufrates é chamado de Mesopotâmia. No meio, hipótamos, rio, de onde vem a palavra hipopótamos, né? O cavalo do rio. Você tem ali a Mesopotâmia, entre rios, as cidades que ficam entre os rios, né? Eufrates e o Tigre. Então o rio Eufrates vai secar e aquele exército de 20 milhões de homens vão se preparar para uma batalha que vai acontecer, a batalha do Armagedon, quando Cristo estiver para voltar. A sétima taça, então, assim como a sétima trombeta, vai haver vozes saindo também do santuário, capítulo 16, verso 17 a 21. Tem trovões, relâmpagos e um grande terremoto. A grande cidade se divide em 3 partes, pensa aí num big terremoto, né? E no verso 21 diz que vai vir uma saraivada do céu com pedras que pesarão cerca de 1 talento, 30 quilos. Eu acredito, a gente ainda vai ver mais na frente, que por causa dessas pedras, dessa chuva, que diz que é como você balançar um pé de siriguela maduro, com as siriguelas maduras, quando você balança um pé de açaí, de acerola que você balança, e começa a cair tanta acerola ali no chão, assim vai ser durante esse período. Vai cair tanta pedra do céu, vai destruir casas, apartamentos, prédios, tudo. E os homens vão se esconder então nas cavernas. E quando Cristo se manifestar, esses homens então vão, num certo sentido, dizer aos montes que caiam sobre eles. A gente vai estudar melhor isso. Será realmente um período como nunca na história da humanidade. O seu ponto 9 aí. Ponto 10, as bestas e a imagem e o seu número. Então, vão se levantar 2 bestas, uma que emerge do mar e uma que emerge da terra. A gente vai aprender melhor sobre elas, né? Elas serão 2 homens, e a gente vai ver algumas interpretações também, como ela foi interpretada durante a história, Hitler, ou vários imperadores, Diocleciano, outros imperadores aí. Então haverá esse anticristo, esse falso profeta, haverá também uma imagem da besta, né? Tem o anticristo e vão fazer uma imagem dele, tipo, possivelmente, quem sabe, nos nossos dias, estão fazendo a área da robótica, desenvolvendo muito, e a área também da computação, né? Então, quem sabe aí um supercomputador autônomo implantado dentro de um Android. Então vai ser dado fôlego a essa imagem, não vai ser uma imagem morta como as estátuas dos santos. Vai ser viva, ela vai obrigar as pessoas a botar a marca, ela vai ter controle sobre quem vende, quem compra, certo? E vai ter também o número da besta, que é o número de um homem, é um número que é colocado na mão direita ou na testa, e é o número 666. No número 11 aí da sua folha, mesmo sendo um livro tão temido, na verdade, o livro de Apocalipse, ele mostra um Deus amoroso ainda salvando pessoas, buscando o arrependimento de pessoas. Essa pandemia que a gente está vivendo agora, eu tenho recebido tanto informações pelo WhatsApp, como pessoal, como por ligação, de pessoas até que eu nunca vi, dizendo que vão para a igreja, irmãos que estão vendo as pregações, estão dizendo, pastor, vou voltar, e pessoas ligando, dizendo, pastor, quando eu vou voltar para a igreja, e gente que estava dentro da igreja dizendo, eu vou melhorar a minha vida espiritual. Então, o propósito disso aqui é exatamente isso, levar as pessoas ao arrependimento. Apocalipse 14:7 diz, dizendo em grande voz, né, uma voz de um anjo, temei a Deus, dai-lhe a glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Então,
vem um anjo dizendo para as pessoas adorarem a Deus. Você tem aí Apocalipse 9:20, que é o seu ponto 12 da folha, que os homens se endurecem, né? Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Então, as pessoas vão, depois das trombetas do segundo nível de juízo, as pessoas vão continuar com sua idolatria, vão continuar adorando os santos, vão continuar adorando Maria, vão continuar adorando São Sebastião, vão continuar adorando São José, vão adorar os seus ídolos, né? Não vão se arrepender mesmo com esses juízos. Impressionante. E em Apocalipse 16:9, no período das taças, o nível final, com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Continuaram com seus assassinatos, suas mentiras, suas idolatrias, seus perjúrios. Então você percebe como é duro o coração do homem e como manifesta o amor de Deus, de Cristo, para salvar as pessoas, né? Depois que as duas testemunhas morrem, passam 3 dias na praça com seus corpos estendidos, depois elas ressuscitam e sobem ao céu, causam um grande temor em muitos. Mas, no geral, as pessoas vão continuar endurecidas, com seus corações endurecidos. Então, meus queridos, nós vamos estudar tudo isso de forma mais detalhada, nós vamos ver muitas opiniões de teólogos durante a história, os pensamentos, né? Quem viveu no século XV, que lia Apocalipse, interpretava como? Quem viveu na Segunda Guerra Mundial, com Hitler, com guerra, com fome, com pestes, como eles interpretavam? Então, a gente vai ver de forma mais detalhada. Você que já estudou comigo, que já está aí na caminhada comigo desses 21 anos de ministério, quase 21, você que já me viu dar várias vezes escatologia, você vai ver também de uma forma bem diferente, mais intensa, mais profunda, mais detalhada. Eu não tenho pressa. Nós vamos trabalhar, nós estamos agora na grande tribulação, vamos trabalhar em um bom tempo o livro de Apocalipse, tá certo? Já trabalhamos aí os vários arrebatamentos, já trabalhamos o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, últimos dias. Agora vamos parar um pouquinho na grande tribulação, estudar um bocado, e depois a gente vai estudar a segunda vinda de Cristo, milênio, eternidade. E aí os eventos que acontecem nos intervalos, né? Da segunda vinda de Cristo para entrar no milênio, o que é que Cristo vai fazer? Do milênio para entrar na eternidade, o que é que Cristo vai fazer? Tá certo? Então que Deus te abençoe, que seja um tempo aí de edificação. Quero desafiar você a preencher aqui os espaços, quero desafiar você também a reler, a dar uma estudada. Agora lembre, isso aqui é só uma panorama, estamos vendo aqui uma terra andando de avião, né? Eu faço sempre essa ilustração. Você quer comprar uma terra e um dia você passa de avião por cima dela. Beleza, você teve uma visão superficial. Outra vez você vai, pega um carro e entra, vai rodar por dentro da terra. Ótimo, melhorou, está um pouco mais próximo. E outra vez você vai andando por dentro da terra, devagar, olhando com mais detalhes. Então é isso que a gente vai fazer. Aqui nós estamos andando de avião. Depois nós vamos começar a entrar no carro e andar com esse período aqui, tá certo? Então, só para ficar registrado, nós estamos vivendo aí a quarentena do coronavírus, e essa mensagem foi gravada para a EBD durante esse período, 27, 28, 29 de março de 2020. Tá bom? Hoje à noite teremos então a pregação da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vocês. Amém.